No Jornal da Manhã, a participação da nossa companheira jornalista Vera Magalhães. Bom dia, Vera. Bom dia, Thiago, para todos vocês aí no estúdio, para quem nos ouve e nos assiste nesta quarta. Ô Vera, saiu ao que parece finalmente o acordo para a divisão dos recursos dos leilões do petróleo com estados e municípios. E eu pergunto para você, isso vai desencruar a reforma da Previdência, é isso? Parece que agora vai, Thiago. Então, aquela data do dia 22 de outubro, que não era ideal, porque já joga a coisa para o final do mês, mas podia até piorar caso não saísse esse acordo, então ela aparentemente está assegurada. Será nesse dia, portanto, a votação em segundo turno da reforma da Previdência, o que encerra os trabalhos 9 meses depois do seu envio ao Congresso e permitirá aí ao governo comemorar o feito, que lhe dará uma folga, aí, uma economia fiscal em 10 anos de algo como 800 bilhões de reais. E que acordo foi esse, né? O governo tinha aceitado, quando a reforma chegou no Senado, condicionar a sua votação ao fechamento de um pacto federativo com estados e municípios para tentar equacionar a também grave situação fiscal que esses entes vivem. Então, pactuou-se que uma parcela dos recursos obtidos pelo governo com a cessão, com o excedente da cessão onerosa do petróleo, um leilão que vai leiloar, portanto, uma parte do petróleo do pré-sal, seria repartido com os estados e municípios. O que faltava era definir a forma dessa partilha. E agora, ontem, num acordo do qual participaram governadores e líderes da Câmara e do Senado, se chegou a uma fórmula. Então, uma parcela dos recursos a que os estados terão direito vai ser partilhada a partir dos critérios do Fundo de Participação dos Estados. E esse fundo, ele privilegia no cálculo os estados do Norte e Nordeste por serem aqueles mais pobres. E outra parte dos recursos vai ser dividida a partir dos critérios da Lei Candir, que é uma lei que compensa estados produtores e exportadores. Então, com isso, todo mundo que reclamava se sentiu contemplado de alguma maneira. Os estados do Norte e Nordeste queriam uma fatia maior dos recursos porque alegam que tem mais problemas, estão mais pobres, etc. E os estados produtores de petróleo, aqueles que exportam, reclamavam que também tinham de ter essa sua condição contemplada na hora da divisão dos recursos. Então, se chegou a essa fórmula, em que 10% vai pelo Fundo de Participação dos Estados e 5% pela Lei Candir, e assim parece, né, sempre bom dizer parece, porque podem surgir problemas e ruídos de última hora, que o acordo está feito e a reforma vai ao plenário no dia 22. E aí o ouvinte e o internauta vão de perguntar por que só dia 22 e não na semana que vem, por exemplo? Porque semana que vem deputados, senadores e até ministros do Supremo se integram a uma caravana e vão ao Vaticano para a canonização da Irmã Dulce, que ela acontece no domingo, mas ainda há alguns encontros na segunda-feira, com isso só voltam na terça, não teria tempo para articular direito à sessão, então vai ser uma semana meio morta no Congresso, a coisa deve ficar só para a semana seguinte, Thiago.